feliz de poder compartilhar com os irmãos o meu testemunho. Muitos já me conhecem, mas não sabem da minha história, assim, talvez só sabem partes, mas são muitas coisas. Eu fiz até um resumo aqui para pegar os pontos mais importantes, mas eu queria fazer mais uma breve oração para que Deus me usasse agora, para que tudo que eu fale seja para a honra e glória do seu nome, porque tem coisas bem fortes no meu testemunho, mas eu quero falar exatamente aquilo que Deus quer que eu fale. Então vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder compartilhar o meu testemunho, o testemunho da minha vida que o Senhor escolheu que eu tivesse. E eu peço que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre todos nós que estamos aqui, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor guie as minhas palavras e que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou começar do comecinho, né? Eu vim de uma família, eles eram cristãos, mas a minha mãe era cristã, mas não frequentava nenhuma igreja, nenhuma religião em si, mas ela cria em Jesus. Só meu pai, quando ela casou com ele era ateu. E ele até não quis casar com ela na igreja, tudo porque ele tinha um pouco de receio desse negócio de religião, né? E então, eu vim de uma família assim, um pai ateu, a minha mãe não tinha religião nenhuma, não estava frequentando, mas ela cria em Deus. E sempre teve uma fé assim muito grande, a minha mãe, apesar das dificuldades que ela teve em relação à religião, já da minha avó, já de família muito antiga, assim, não seguiu uma religião, não tinham princípios assim como nós estamos acostumados. E então, sempre teve muita briga, muita dificuldade, apesar de sermos do mundo, assim, meu pai não bebia assim direto, ele só bebia de vez em quando, fumava, tinha esses hábitos. E aos 8 anos de idade, diante de tantas dificuldades que nós tínhamos na nossa casa, minha mãe começou a nos levar para um centro espírita, né? Não aqueles de Umbanda, mas era espírita do kardecista que eles falam, né? E com 8 anos eu comecei a frequentar esse centro espírita. E eles começaram a dizer que eu era médium, que isso daí é quando eles falam que você tem capacidade para receber espíritos. Aí eles falam, nossa, você é médium, é como se fosse uma coisa muito boa. E então, eu com 10 anos mais ou menos já comecei a receber esses espíritos assim. Mas eu sempre achava um pouco estranho, porque eu recebia, mas eu lembrava de tudo. Eu estava ali no momento, eu sabia que eu estava falando, mas eu não ficava apagada, igual muitos, assim, apagavam e nem lembravam depois, eu lembrava. Então, até hoje, assim, eu tenho dúvida se realmente era da minha mente, da minha cabeça, ou se Deus me protegeu mesmo de receber, porque eu tenho dúvida até hoje, assim. Mas eles diziam que eu só recebia espírito de viciados em drogas que morreram por causa das drogas. Então, que eles creem, né? Não sei se todos sabem, mas eles creem que as pessoas morrem e ficam vagando, ou vão para o céu ou vão para o inferno. Né? É isso que eles creem. E eles falavam que eu recebia só espíritos de viciados que morreram. Isso foi ficando na minha mente, né? Guardem isso porque vai fazer sentido daqui a pouco. Que eu recebia espíritos só de drogados, que morreram com drogas. E então, aos 12 anos, mais ou menos, foi detectado porque eu passava muito mal. Assim, todo mês eu passava muito mal, sentia fortes dores aqui do lado, eu vomitava, desmaiava, ficava tonta, muito fraca, não conseguia nem andar e tinha que ir para o hospital tomar soro. Todo mês era assim. Aí foi detectado que eu tinha problema de cisto no ovário, mas não é esse cisto comum que as mulheres são acostumadas, ovário policístico, não, era um outro cisto, um cisto hemorrágico mais grave um pouco. E eu sentia muita dor. E então eu comecei a tomar um remédio para esse cisto não crescer tanto, diminuir, né? E era um tratamento. Isso também é importante, esse negócio do cisto. Mais pra frente vocês vão entender, guardem isso, que eu tinha esse problema sério de cisto e no decorrer da minha vida, todos os exames que eu fazia, tava lá o cisto, ele nunca saiu, ele nunca
Ele nunca saiu, ele só não crescia muito devido ao remédio que eu tomava. Mas ele estava lá. E, assim, mais ou menos dos 12 para 13 anos, assim, eu não lembro exatamente a idade, assim, certa, mas eu coloquei assim só para eu não errar, né? Mais ou menos dos 12 aos 13, eu comecei a fumar as bitucas de cigarro do meu pai. Por isso, pais, mesmo que não são adventistas, porque o vídeo está sendo gravado, né? Cuidado, porque os filhos são curiosos, mesmo que você fale para eles não fazer, esse negócio de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não dá certo, né? Eu comecei escondido a fumar as bitucas de cigarro do meu pai. Ele sempre falava, não fuma, não pode, é feio, faz mal e tal, mas não adiantava, eu comecei a... E a gente também não... Eu tinha aquilo na minha cabeça, né? Eu só recebo espíritos de drogado e... como se eu soubesse que eu vou por esse caminho. E aí eu comecei a fumar as bitucas na rua também, a pegar, assim, coisa louca, com 12 anos. E então, aí no colégio também conheci pessoas, assim... O inimigo sempre me rodeou, né? Então, eu conheci pessoas que bebiam, aí começaram a me oferecer. Eu aceitava tudo, porque eu não tinha princípios, né? Eu não tinha um princípio, assim, para abraçar e falar, não, isso aqui é errado. Eu tinha curiosidade, qualquer coisa que viesse, eu fazia. Aí veio a oportunidade de beber. Aí eu comecei a beber, tudo com 12, 13 anos, era bem novinha. Eu já nem brincava mais de boneca, já essas coisas para mim era de bebê, de criança. Eu queria fumar, queria beber, eu me sentia adulta, me sentia, né? E um vazio que tinha no meu coração, sempre, né, sempre teve esse vazio no meu coração, e isso é muito importante. É algo que faltava e eu buscava achar esse algo que faltava. E aí eu tentava achar no cigarro, tentava achar na bebida. Aí também comecei a conhecer drogas leves, né? Nessa idade, 13 anos mais ou menos, eu já conheci umas drogas leves, assim, tudo porque me ofereciam, eu ia no embalo, né? E é importante também, porque no decorrer da minha vida vocês vão ver que eu passei por várias religiões. Então a primeira foi o Espiritismo, como vocês viram, que foi o que eu fiquei mais tempo, né? Foi dos 8 anos, foi até mais ou menos uns 17. Aí meu pai, com 12 anos também tem esse detalhe, meu pai me levou para furar o umbigo, tava na moda, assim, eu pedi, ele me levou para furar. Vou de furar, é bonitinho, tá, vai ficar bonito. Aí furei o umbigo. Aí isso foi um passo para eu fazer muitos outros piercings, né? Se ele conseguir mostrar aí depois, eu vou mostrar, mas eu tinha piercing aqui no nariz, tinha piercing aqui, as crianças até hoje perguntam, o que é esse furo? E eu fico com vergonha, né, de falar, mas eu falo porque é para honra e glória de Deus a transformação que ele fez. Então eu tinha muitos piercings, aí uma vez cheguei em casa, minha mãe falou, isso é muito feio, eu preferia tatuagem. Aí eu fui lá e fiz tatuagem. Era muito rebelde. Mas tudo isso por quê? Porque me faltava o princípio, né? Me faltava saber o que era certo e errado e ter algo para me firmar os pés, né? Então, eu comecei a sair, comecei a ir para danceterias, eu comecei a conhecer drogas mais pesadas, né? Que nesse meio, né, de danceteria, nesse meio a gente só tem isso, né? Bebida, drogas. Não adianta falar que vai lá só para dançar, que você acaba entrando na influência, porque os anjos maus estão ali, né? É o que eles querem. Então, aos 17 anos, aconteceu o primeiro milagre da minha vida, assim. O primeiro, teve muito mais, mas o primeiro, assim, que eu tenho certeza que eu vi a atuação de Deus, foi em relação ao meu cisto no ovário. Eu passei muito mal mesmo, de cair no chão, assim, isso aconteceu dentro do centro espírita mesmo. Eu passei mal lá, do nada, aí o médium lá falou, ela tem que ir pro hospital agora, porque o cisto está estourando e ela tal. E eu passei muito mal. Aí vieram de ambulância, eu fui pro hospital e os médicos falaram que eu estava com contração de parto. Então, eu não tenho filho ainda, mas eu já tive um pouquinho da sensação de como que é as contrações de parto. É muito, muito, muito forte a dor, nossa. E eu tinha 17 anos, então para mim foi mais dolorido ainda, né? O corpo não está preparado. E aí chegando no hospital, eles mandaram para a sala da cirurgia dizendo que estava rompendo e que se rompesse,
dava infecção generalizada, porque era um líquido que tem lá que ele não podia se espalhar. Aí eu fui para a sala de cirurgia e eu acordei no meio da cirurgia. Eu acordei e quis levantar a cabeça. Aí eles falaram, não pode levantar a cabeça por causa de uma injeção lá que eu tomei aqui nas costas da Raque. Não pode levantar a cabeça. Aí eles me deram um negócio lá para eu dormir de novo, né? Só que nessa hora que eu acordei, eu acordei assim como se alguém me chamando. E eu senti eles mexendo lá. Não senti a dor, mas eu senti eles mexendo. Aí eu tô sentindo eles mexendo aqui. Foi horrível, nossa. Aí por isso que eles me deram mais anestesia para eu dormir. E nisso, eles falaram depois que nessa hora que eu acordei, o cisto tinha rompido e eles estavam correndo lá para limpar tudo porque ia se espalhar e eu ia morrer. Foi bem na hora que eu acordei. Assim, isso eu gravei, eu nunca esqueci, porque eles falaram isso para minha mãe depois, né? E então, esse foi o primeiro milagre de Deus, assim, ele não me deixou morrer ali, né? Aí nesse período, mais ou menos, depois desse problema do cisto, eu voltei a usar muita droga de novo, voltei tudo de novo, e então eu tive um começo de overdose. Eu passei muito mal, minha boca começou a ficar roxa, tremer, assim, coisas horríveis. E aí eu falei pra minha mãe, eu preciso ir pro hospital, tô passando mal. Ela viu meu estado e me levou, assim, na mesma hora. Ela sabia que eu usava, ela não queria, mas ela não tinha muito o que fazer, assim. Ela orava muito por mim, e isso é muito importante, porque apesar de ela não seguir... A gente ia no centro espírita ainda nessa época, né? Mas apesar de ela não conhecer a verdade que nós conhecemos e que Deus me deu a oportunidade de conhecer, ela fazia muita oração, assim, do jeito dela, e ela pedia para que Deus me protegesse. Eu acho que isso me ajudou muito, na verdade eu tenho certeza. Independente, Deus ouve muita oração das mães. E aí eu fui para o hospital com começo de overdose, meu coração estava mais de 200. Assim, pulava, a veia daqui assim pulava. E eu ficava mais assustada de ver que a minha roupa fazia assim. Eu pensava, gente, eu vou morrer, né? Aí os médicos deram calmante, deram um monte de coisa lá. Aí eu lembro que eu vi minha avó, foi várias pessoas me visitar assim. E esse foi o segundo milagre, porque Deus não permitiu que eu morresse. Eu pensei que ali eu ia morrer. E aí eu fiz um monte de voto com Deus. Agora eu nunca mais vou usar isso daí, eu nunca mais, não sei o quê. Mas... sem Deus de verdade, não adianta, os nossos votos são tudo furado, porque depois que eu melhorei, depois que ficou tudo bem de novo, eu comecei, só vou um pouquinho numa danceteria de novo, aí voltou, tudo de novo. E aí, mais ou menos dos 17 para os 18 anos, já para 18 anos, a minha mãe começou a frequentar uma outra religião, que essa vai ser a segunda religião. Talvez a Dani conhece, porque é a religião mais de japoneses, asiática, é Seishonoye, que chama. A gente começou a frequentar essa religião porque a gente começou a assistir aquele tal de Segredo, que começou a passar em tudo que é lugar, mente positiva e tal. Aí a gente começou a ir nessa religião. A única coisa é que exalta muito o homem, né? Como você tem o poder, você crê, você acontece e tal. Essa é a diferença. Mas, apesar de tudo, me ajudou um pouco, porque eu comecei a aprender a orar. Eu não orava, eu não falava com Deus. Eu aprendi a orar nessa religião, assim, porque eles rezavam, né? Eles falavam rezar. Rezavam para mortos, rezavam para um monte de coisa. Também criam, é a mesma coisa do espiritismo, assim, mas é um pouco diferente. É que você tem o poder. E eles falam que o pecado não existe, eles falam. E isso ficou muito na cabeça dos meus pais, que o pecado não existe, né? E eu até li um livro que falava sobre isso. Mas essa foi a segunda religião. E assim, eu nunca, apesar de ter passado por essas religiões, sempre assim, continuava vazio. Continuava faltando algo, eu voltava sempre a fazer as coisas que são prejudiciais, né? Eu voltava a usar droga, voltava a beber. E aí, nesse período, assim, mais ou menos de 19 anos, aconteceu um outro milagre. Esse daí eu fiquei bem assustada, porque eu vi que foi o poder de Deus, assim, com certeza, sem dúvida. A gente estava usando droga, né, algumas pessoas,
E aí uma pessoa ficou muito, muito fora de si. E ele pegou, quebrou uma garrafa de vidro, quebrou assim, e veio no meu pescoço e falou, agora eu vou te matar. Estava fora de si. Acho que Satanás deve ter incorporado nele. E me colocou na parede e falou que ia me matar. E veio enfiando a garrafa aqui. E nessa hora eu falei assim, meu Deus, se o Senhor existe, me livra disso. Só isso que eu falei. Eu não falei mais nada. Na hora que eu falei isso, em pensamento ainda, na hora que eu falei isso, ele fez assim, soltou a garrafa no chão, sentou, como se assim, o inimigo saiu do corpo dele naquela hora. Essa vez comecei a crer que Deus existia. Eu comecei porque eu orava na Seixonoye, eu orava, mas eu não sabia se Deus estava me atendendo mesmo, se Ele estava ouvindo. No fundo, eu tinha dúvida, eu queria evolucionismo, eu nunca abri a Bíblia, então... mas nessa hora eu vi que Deus existia. Essa certeza ficou no meu coração. Foi um milagre, assim, tremendo, quando Ele soltou naquela hora. Mas, aí, depois de um tempo, de novo, eu fiquei com medo de me envolver com essas drogas de novo, que eram drogas muito pesadas. Eu comecei a vender coisas em casa para usar, né? Não vale a pena nem falar. E então, eu conheci umas drogas que eles usam nas baladas, nas danceterias, né? Que são os comprimidos que tomam. É muito forte mesmo. Às vezes eu queria voltar ao normal e eu não conseguia. E nisso eu estava pesando 40 quilos. Pensa, eu já sou magrinha, mas eu pesava 40 quilos. Eu estava definhando, assim, definhando. A minha mãe falava assim para mim, você vai morrer, você não vai viver até 20 anos. Ela falou isso para mim muito tempo. Muito tempo. E se minha mãe assistiu o vídeo, ela sabe. Ela falou muito tempo que eu não ia viver aos 20 anos, mas não que ela estava desejando isso, é porque ela via a vida que eu levava. Ela falava, essa menina não vai durar. E então, quando eu estava para fazer meu aniversário de 20 anos, eu fui numa danceteria grande, assim, e eu bebi, eu usei droga e tal. E assim como no espiritismo falava para mim, que eu só recebi espírito de drogado, que eu ia ser uma drogada, e foi o que aconteceu, eu pensava, minha mãe fala que eu só vou viver até os 20 anos, e eu vou morrer então agora. E eu usei um monte de coisa, é como se eu tivesse preparada já para... Eu não tinha esperança de vida, né, que tem eu morrer. Usei um monte de coisa. Aí, só que eu tomei um comprimido de uma droga lá, que eu não sabia que era a droga que eu usei, que é LSD. Quem sabe, depois que minha mãe foi pesquisar, está escrito que é a droga mais potente que existe. E eu não sabia que era isso. Era a mais potente. Ela fica uns 6 anos no organismo. E eu não sabia disso. Eu estava lá na alegria e tomei inteiro. Aí depois eu fui perguntar para alguém, mas por que eu estou assim? Eu quero ficar normal. E aí essa pessoa falou, você tomou inteiro? Não pode. Aí eu pensei, pronto, agora que eu vou morrer mesmo. Eu não vou durar até os 20 anos. Eu pensei que eu ia morrer. E aí fiquei assim, nessa hora ainda eu não passei mal, eu simplesmente fiquei em outro planeta, assim, as pessoas todas viraram outras pessoas. E aí eu fui pra casa, consegui chegar em casa, liguei pros meus pais chorando, eu queria voltar ao normal e eu não conseguia. E me deu um desespero. Aí eu pedi pra minha mãe me levar no hospital. E ela pesquisou e viu, né, o que eu tinha usado, ela ficou desesperada. Aí eu pensei, eu vou morrer, eu já sei que eu vou morrer. E aí Deus, no hospital, eu sei que foi Deus, porque do meu lado, assim, quando eu estava para ser atendida no hospital, eu nunca esqueço. E eu lembro de praticamente cada detalhe. Deus colocou uma pessoa deficiente numa cadeira de rodas do meu lado. E é como se algo me falasse assim, você pode ficar assim. Porque essa droga, dependendo da pessoa... Ela estava escrito assim, que você pode ficar cego para sempre, você pode ficar surdo, você pode perder o movimento de um lado, você pode perder do outro, você pode ficar sem andar. Várias coisas podem acontecer, ainda mais misturado com bebida. Então eu olhei para aquela pessoa na cadeira de rodas e eu pensei, nossa... Aí de novo, eu tentei falar com Deus. Falei, eu não quero isso para mim, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, aquelas promessas, né? Mas... eu pedi para Deus que não me deixasse, que eu queria casar, eu queria ter uma família, eu tenho sonho, eu não queria mais aquela vida. Eu queria mudar de vida, mas eu não conseguia. Eu falei, eu não consigo, toda vez eu volto, sabe? Eu não consigo. E aí os médicos me deram um monte de coisa lá,
Aí eu lembro que eu dormi. Minha mãe disse que eu dormi umas 8 horas sem acordar. Ela pensava que eu não ia acordar. Mas aí eu acordei. Pela graça de Deus, eu acordei. E quando eu acordei, é como se eu tivesse acordado uma outra pessoa. Aí sabe o que eu penso? Eu tenho certeza. Que isso que minha mãe falava, que eu não ia viver até os 20 anos, no fundo foi verdade. Aquela Ariane não viveu até os 20 anos. Porque dali pra frente, acho que aquela oração também que eu fiz, as orações da minha mãe, algo mudou. Alguma coisa mudou. E eu comecei a ouvir Deus falar comigo. Eu nunca tinha escutado. Eu sabia que ele existia já, mas eu nunca tinha escutado ele falar comigo. E eu comecei a ouvir ele falar comigo. E... deixa eu ver, que eu só estou esquecendo de alguma coisa. Tá. Aí nesse período, eu tinha pedido, né, que eu queria que Deus me libertasse, mas eu não conseguia sair daquilo, que eu queria mudança, eu queria mudar. Aí aconteceu a primeira mudança, bem logo depois disso tudo. Meus pais se mudaram para Florianópolis. E todo esse tempo a gente morava em São Paulo. E vocês sabem, na grande São Paulo, na grande capital, como é que é São Paulo, né? São Paulo é uma loucura, a gente morava no meio da loucura mesmo, né? E tinha favela por perto, muita coisa assim. Então, eu tinha aqueles amigos, aquelas amizades, eu não conseguia me desvencilhar, eu não conseguia fugir. Eu queria fugir, eu queria sair, eu sentia um vazio, sabe? Mas eu não conseguia. Teve uma vez também que eu até esqueci de contar, que eu estava dentro de uma danceteria, isso depois dos 20 anos. Depois dos 20 anos, do que Deus estava falando comigo. E eu tive uma visão dentro de uma danceteria. Eu não estava querendo usar mais droga nenhuma, então eu estava lá, eu não vou usar nada, eu só bebi um negócio lá, eu não quis usar nada. Para mim já era uma vitória, porque toda vez eu usava. E aí eu tive uma visão dentro da danceteria. Eu vi assim como se um lugar bonito, diferente dali, e eu tinha o sonho assim de poder casar, de ter família. Esse era o meu maior sonho, né? De casar, conhecer uma pessoa de Deus, uma pessoa fiel, que no mundo a gente é muito, muito raro isso. Então esse era o meu sonho. E aí dentro dessa danceteria eu vi como que eu, com uma pessoa de Deus, uma pessoa que tinha um brilho, assim, uma coisa ao redor diferente. E eu sabia que eu queria ficar perto daquela pessoa. E aí eu comecei assim a sair pela danceteria inteira falando de Jesus para as pessoas, falando de Deus para as pessoas. Você crê em Deus? Aí a pessoa, que Deus? Olha onde você está falando de Deus. As pessoas, eu vi as pessoas endemoniadas, porque as pessoas falavam, sai fora, aqui não é lugar de procurar Deus. O que você quer com Deus? Para, é bem melhor ficar assim. Eu comecei a falar para um monte de pessoas e perguntar, como se fazendo uma pesquisa, sabe? Você crê em Deus? As pessoas, não. Mas você... Não. Aí aquilo me doeu, porque eu falei, eu quero me envolver com pessoas que creem em Deus. Eu não quero mais esse lugar. Falei para as minhas amigas, eu vou embora daqui, eu não quero mais vir aqui. E eu não queria mais ficar ali. E nisso eu já não estava mais querendo saber de balada. Eu não estava mais gostando. Porque eu ia e eu me sentia assim, eu quero ir embora. Já não estava mais sendo bom igual antes, né? Porque Deus realmente começou a trabalhar no meu coração. E ele começou a me mostrar que ele tinha algo muito melhor. Que o que eu estava procurando, ele tinha. Né? E aí, tem aquele verso na Bíblia que eu queria que vocês abrissem, que é João 8, capítulo 8, 32. João 8, 32. João, capítulo 8, verso 32. Diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É bem conhecido, né? Mas para mim, esse texto foi realizado na minha vida, porque essa busca que eu estava à busca da verdade, mas eu não sabia. Né? É isso que eu estava buscando. E mais para frente fala, quem que é a verdade? Né?
Então essa é a busca que eu tinha. Eu buscava a verdade, eu buscava e não encontrava em nenhuma religião, na balada, na bebida, eu não encontrava isso, eu continuava triste, deitava a cabeça no travesseiro, chorava praticamente toda vez que eu voltava desses lugares. Porque eu estava lá, me divertia um pouco, mas era tudo aparência, porque eu estava lá sozinha e chorava, faltava algo, assim, era uma dor muito ruim, é uma dor horrível que a gente sente. E então, essa mudança para Florianópolis foi plano de Deus, porque não foi só uma mudança de cidade, foi mudança de amizade, foi mudança de trabalho, foi mudança de tudo novo. E foi muito bom para mim. E teve uma vez, aí vem a parte importante, que eu sentei numa praia sozinha e falei assim, Senhor, por favor, eu queria que o Senhor me desse mudança de verdade na minha vida, que eu quero conhecer pessoas que gostam de Deus, que falam de Deus, e eu queria que o Senhor me desse um namorado, que eu não preciso casar com ele, eu falei bem assim, mas que seja uma pessoa de Deus, que me aproxime de Deus, e ele me deu uma flor de papel para eu saber, né? Eu falei isso com Deus. Aí, um pouquinho tempo depois, eu conheci o Alex, conheci esse rapaz em relação do trabalho, né? Eu acabei conhecendo e ele começou a me chamar para ir numa igreja. Que igreja? Não, igreja não. Aí eu acabei indo uma vez, né? Não foi numa igreja, foi tipo um show que teve, gospel, assim. Era do pessoal do Bola de Neve, da mesma igreja da Dani. Aí a gente foi, se reuniu e nesse show teve um apelo e eu atendi o apelo. Deus me tocou ali com aquela mensagem, né? Eu aceitei Jesus, assim, eu tava sedenta, eu só tava esperando, acho que algum momento, né? Ali foi o momento que eu aceitei Jesus. E era o meu aniversário, então Deus me deu o presente de aniversário, isso. Só que mais ainda, quando eu vi, assim, tive a certeza que era Deus, foi quando o Alex, esse rapaz, veio e me deu uma flor de papel. Tum! Quando ele deu a flor de papel, eu lembrei, gente, eu fiz essa oração. Não acredito. Ainda eu pensei, mas eu vou ter que namorar com ele? Nossa, porque eu não queria, ele tinha 2 filhos, né? Uma outra realidade. Mas quando ele me deu a flor de papel e Deus me fez lembrar, eu sabia que eu ia ter que namorar com ele. Agora, por quê? Mas eu sabia. Aí, eu conheci os pais dele, e os pais dele eram adventistas, né? Eram adventistas. E no Bola de Neve, eu aprendi a ler a Bíblia mesmo, né? Pegar a Bíblia, ler, estudar os mandamentos, fazer trabalho missionário, que eles fazem também. Mas eu achava, tinha umas coisas estranhas. Por exemplo, falar em línguas lá. Eu não conseguia falar em línguas, mas eu olhava aquilo e falava, gente, é igualzinho no centro espírita lá, a mesma língua. Aquilo me deixava meio incomodada. E uma outra coisa também é porque eu fui perguntar para o pastor do sábado. Eu falei, pastor, eu tô lendo os 10 mandamentos, aqui tá falando que tem que guardar o sábado, por que vocês não guardam o sábado? Aí, olha como Deus já estava trabalhando no meu coração. E ele pegou e falou assim, não, o sábado já não serve mais e não sei o quê. Mas aquilo não me convenceu, eu fiquei achando estranho. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu conheci os pais do Alex, que eram adventistas. Quando eu entrei na igreja adventista, eu entrei com aquelas roupas do mundo, cheia de piercing, cheia de tatuagem, bem maluquinha, Só quem me conheceu sabe que eu era muito diferente. Quem me vê assim pensa, ela nasceu na igreja. Não, eu era bem maluquinha. Aí eu entrei na igreja assim, ninguém ficou olhando pra mim e me medindo. As pessoas me abraçaram, as pessoas, oi, tudo bem? Seja bem-vinda, vem cantar com a gente. Eu me senti amada e aquilo, como eu era do mundo, uma família, meu pai era ateu, não cria em Deus. E a gente não, lá em casa a gente não era muito carinhoso, assim, então... Quando eu vi isso, eu me senti muito tocada, assim, porque eu falei, gente, eu me senti amada, né? Que é difícil hoje em dia. E aí, olha, é isso que atrai as pessoas. É a gente ver o amor nas pessoas, a gente vê o carinho, o amor, a dedicação. A gente vê Cristo nas pessoas. É isso que atrai. Foi o que me atraiu para ficar nessa igreja, por tantas que eu passei. E esqueci de falar que no Bola de Neve, enquanto estava no Bola de Neve, depois no sábado, das línguas, que eu estava achando meio estranho, eu comecei a orar para Deus, que eu falei, tem tanta religião, que o Senhor me guie para uma igreja certa, para uma religião certa. Se tem alguma, né? Me guie para uma igreja verdadeira. Logo em seguida eu conheci a igreja adventista. Gente, eu falo, essa é a igreja verdadeira, é a igreja de Deus, a igreja remanescente. A gente tem que ter essa certeza e falar mesmo isso, não ter medo, não. Não é desprezar as outras religiões. Eu passei por várias. Eu sei que essa é a igreja verdadeira. Mas por que ela é a verdadeira? Porque ela prega Cristo. Cristo é a verdade.
né? E a gente tem a verdade, a gente tem o espírito de profecia, a gente tem muita luz, mas tá acabando já a história. Tem um monte de milagres, muita coisa, não posso falar tudo. Aí a gente começou a frequentar a Adventista, então, né? Eu convenci o Alex, porque os pais dele já eram, ele não queria, ele gostava do Bola de Neve, mas eu falei pra ele, não, mas aqui é diferente, eu comecei a convencer ele, a gente tem que ir nessa igreja, a gente começou a ir na Adventista. E a gente se batizou no mesmo dia. Quando eu entrei lá na Adventista de Florianópolis, as pessoas começaram a querer que eu estudasse a Bíblia, eu comecei a estudar. Eu já queria me batizar, falei, eu quero me batizar. Não, você tem que estudar a Bíblia primeiro. Aí eu estudei, porque eu estava cheia de piercing, né? Aí que eu comecei a entender que eu ia ter que mudar a minha forma de vestir, que eu ia ter que tirar aquelas coisas. Aí nossa, eu vou ter que tirar tudo. Então, assim, foi muita transformação aos poucos, assim. E não foi fácil, teve algumas coisas que ai meu Deus, tenho mesmo que tirar, eu tenho que mesmo que usar outra roupa e tal, mas foi. Mas o que me ajudou, irmãos, o que me manteve firme e forte foi ler o Espírito de Profecia, porque eu não entendia direito a Bíblia, eu não conseguia entender, eu comecei a entender mesmo depois que eu comecei a ler o Espírito de Profecia, que me levou à Bíblia, que me levou a entender, abriu meu entendimento, e me ensinou como viver. O primeiro livro que eu li foi Mente, Caráter e Personalidade. Foi alguém que me deu, porque eu estava com conflitos muito grandes depois que eu me batizei. Eu achei que eu ia me batizar e ia virar santa. E aí eu me batizei e continuei pecando. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vou sair da igreja, deve ter alguma... Aí que começaram, eu falei, você tem que ler esse livro e tal. Aí eu vi que Deus estava trabalhando, que eu tinha que ter paciência, que é muito aos poucos, né, que vai as coisas. E aí logo que eu me batizei, Deus começou a mostrar para mim que eu precisava deixar algumas coisas. Aí vem a parte difícil, né, que a gente deixar coisas. Aí eu quero ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 19, do 29 ao 30. É o último texto que nós vamos ler. Mateus 19, do 29 e 30, né? Aí Deus falou assim para mim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Aí Deus falou para mim que eu ia ter que deixar meu curso de comissária, que eu fazia, e era um sonho ser aeromoça e voar por todo mundo. Eu ia ter que deixar o Alex, que eu namorava, eu ia ter que deixar os meus pais, eu ia ter que deixar tudo, toda a minha vida ali, largar tudo, trabalho, eu ganhava bem, eu tinha o carro, eu ia ter que largar tudo. Aí veio a parte difícil, né, quando a gente tem que mudar, a gente tem que deixar, se negar. E então Deus mostrou que eu tinha que vir pra cá, pro NASP. Aí eu tomei coragem, falei, como que eu vou, não tenho dinheiro para pagar, vai comportar. Aí me falaram, né? Deus guiou pessoas. Aí eu fui comportar pela primeira vez e Deus abençoou com dinheiro. Primeira campanha, eu saí com dinheiro suficiente para ficar no colégio. E aí eu vim para o colégio. E desde então, Deus foi trabalhando em mim para me transformar na parte de caráter, né? Porque eu trouxe muita coisa mesmo, né? Devido que eu usei droga, então eu tenho temperamento forte, eu trouxe muitas coisas do mundo, mas Deus, olha, eu tenho que falar que Deus o poder dele é muito grande, porque o que ele fez na minha vida é tremendo. Só quem me conheceu sabe, a minha família fica assim, impressionada, porque eu era outra pessoa. E aí Deus me fez conhecer o meu esposo aqui no colégio, e eu pedia para Deus, depois que eu me converti, eu falei que eu queria casar com um pastor, eu queria ser esposa de pastor, né? Porque eu achava bonito as esposas de pastor, o jeito delas. E aí, Deus me fez conhecer ele. Eu achava bonito, eu achava assim, eu ficava impressionada, elas ajudando todo mundo. Isso não era comum para mim. E aí, quando Deus me fez conhecer ele, eu pensei, nossa, ele é a pessoa que eu sonhava. Só que aí eu comecei a orar, mas ele nunca vai querer saber de mim, eu tenho tatuagem, ele é pastor, nasceu na igreja, professor, ele dava aula aqui, nunca ele vai querer saber de mim, então Senhor, me dá alguém parecido com ele, alguém assim bem parecido. Eu pedi assim
Porque eu achei que ele nunca, eu até falava para minhas amigas, elas dão risada até hoje. Falava, ele nunca vai querer saber de mim. Imagina, nasceu na igreja, filho da Eunice, ele é Vidal. Nunca vai querer saber de mim. Aí a minha amiga, não se coloca no chão, para com isso. Aí tá bom, aí eu sei que na comportagem, numa campanha que eu fiz essa oração, falei para Deus me dar alguém parecido, mas que eu ficasse sem namorar por um bom tempo, mas eu queria esperar o meu marido, a pessoa que eu fosse casar. Eu não queria mais saber de ninguém se não fosse o meu marido. E aí nessa campanha, que foi lá no Maranhão, eu estava bem longe, e aí Deus me guiou para que eu mandasse um e-mail para ele. Eu nem sei como eu achei no Google o e-mail dele, que eu mandasse um e-mail para ele, e nesse e-mail ele disse que ele tinha acabado de orar, lá onde ele estava também, que Deus desse um sinal, que ele estava assistindo sozinho, que ele precisava de alguém. Ai, Senhor, me dá um sinal. Aí ele abriu o computador, estava o meu e-mail, bem nesse momento. E foi a resposta de oração. E quando eu voltei pro colégio, a gente conversou, e aí a gente namorou, noivou e casou em 4 meses. Foi tudo rápido. Porque Deus já tinha mostrado que era a vontade dele, então a gente não precisava esperar muito, né? Aí, agora para terminar, eu queria contar de um milagre recente agora, né? Para ver como Deus foi me guiando assim, desde do meu ventre, e no centro espírita falavam para mim assim que eu tinha um espírito obsessor que me conhecia desde o ventre, que me perseguia desde o ventre. E sabe o que era? Era Cristo, e eles chamavam de espírito obsessor. Me faziam ver como se ele fosse um monstro. Mas era Deus tentando me tirar, me libertar, e Satanás tentando me matar. E então, lembra que eu falei para vocês do cisto no ovário? Todos os exames, sempre, mesmo depois que eu operei, ele voltou e ele não curava. Todo exame que eu fiz, dava lá o cisto, lá. E aí, faz pouco tempo, eu tenho sentido muito o desejo de ter filho, de ser mãe, sabe? Deus fala, os filhos é a herança do Senhor. Eu comecei a cobrar Deus. Falei, Deus, é a herança do Senhor e eu com esse cisto, como que eu vou ter filho? Eu quero ter filho. O Senhor diz que cumpre as promessas e que gosta da casa cheia, que é bom, né? Tem uns textos lá em Salmos que falam, eu quero um monte. Eu falei que eu quero um monte de filho. Aí eu pedi com fervor para Deus, eu falei que o Senhor me cure. Eu tô comendo certo, porque meu esposo também sabe, ele pegou essa minha fase de mudança, né? Eu li no Espírito de Profecia, não pode comer, faz mal queijo, faz mal carne. Eu parava com as coisas, porque eu queria fazer as coisas que agradassem a Deus e ter uma mente clara. Eu ia lendo assim, eu parava. Ele disse que foi isso que atraiu ele em mim. Foi porque eu lia e falava, agora eu tenho que fazer. E aí eu não como nada dessas coisas, o Senhor tem que me curar. E aí cobrei de Deus assim e fiquei com fé de que agora Ele ia curar. E comecei a tomar suco de cenoura, fazer uns tratamentos naturais que a minha sogra me falou. Aí eu fui fazer exame essa última vez, estava com muita dor. Eu falei, deve estar enorme, né? Quando eu fui lá fazer exame, ela passou, ela disse, não, você não tem cisto nenhum mais. Isso aqui, você está, inclusive, muito bem para ter filho. Até você pode tentar hoje, amanhã, ela falou que está muito bem para ter filho. Aí eu não acreditei, eu saí pulando lá. Eu falei, como assim? Nunca aconteceu isso, Deus é muito bom, Deus me deu esse milagre. Eu tenho que contar lá quarta-feira. E pode ser que daqui uns dias eu venha contar que eu tô grávida, viu? E é um milagre, viu? Porque com tudo... eu esqueci de falar, ainda tive uma doença no útero uma vez que era incurável. Eu não tinha cura essa doença. E aí eu pedi para Deus, eu nem era de igreja nenhuma, eu só falei que Deus me curasse, que eu queria uma família, eu queria ter filho. E Deus me curou. Eles fez exame de novo, eu não tava mais. Aí eles, não, tem alguma coisa errada, essa doença não tem como. Aí fez de novo, não tava. Deus me curou dessa doença mesmo antes. O que eu queria falar, assim, de fechar de mensagem para vocês, porque para mim, que veio de fora, que veio do mundão, da loucura, assim, de outro mundo, outra realidade, quando eu entrei para a igreja, eu tentei que não apagasse nunca o meu primeiro amor por Deus, né? E aí eu comecei a perceber que mesmo com tudo isso que Deus fez na minha vida, com tantos milagres, tantas bênçãos, eu comecei a perceber que é fácil a gente se acomodar e esquecer das bênçãos que Deus nos dá e ficar morno. Aí eu tenho um texto aqui só que eu queria ler do Espírito de Profecia que mostra
esse nosso sentimento assim de mornidão. E eu fiquei um pouco assustada às vezes quando eu vim, porque eu pensei em encontrar todo mundo assim, né? Nossa, Deus, vamos fazer isso, vamos salvar as pessoas, vamos não sei o quê. E aí eu vi muitas pessoas acomodadas, inclusive eu acabei me acomodando também. Ainda mais aqui, nesse lugar, tudo bom, tudo bonito, tudo fácil, mas é fácil acomodar. Aí tem um texto aqui no Testemunhos para a Igreja que Deus tem falado muito comigo. E essa mensagem, quando eu orei, Deus falou que eu queria que eu finalizasse com ela. Que é no Testemunho volume 3, capítulo 27. Diz assim, ó: foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção. Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhes foram feitas. A testemunha verdadeira, que diz, né, na mensagem de Laodiceia, a testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, o qual dá a Satanás grande poder sobre eles nesse tempo de espera e vigilância. Os egoístas, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Olha como a dúvida é perigosa. Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho que Deus envia. E muitos consideram uma virtude e indício de inteligência o mostrar-se incrédulo, questionar e contrafazer. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade. Ele apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas com espírito humilde e suscetíveis ao ensino. O que Deus fala bastante comigo sobre isso? Ele explicou que a gente tem um problema que eu vejo, é não aceitar a correção de Deus. Quando Deus fala na Bíblia que a gente é morno, a gente é morno. É a testemunha verdadeira que está falando, e é verdade. E eu pensei, como é que a gente é a igreja verdadeira? A gente tem que acordar, a gente tem que sair falando para as pessoas, mas como isso? A gente tem que estar representando o caráter de Cristo para as pessoas. Foi isso que me atraiu para ficar aqui na igreja. Foi ver Cristo em algumas pessoas. Isso que me atraiu. E a gente não vai ter como, nós não vamos ter como representar Cristo se a gente não estiver colocando Ele em primeiro lugar, se a gente não mudar de vida. Porque eu fui largando tudo. Eu larguei de comer isso, larguei de comer aquilo, eu tenho que me vestir assim para não chamar atenção, para ficar mais decente para Deus, agradar a Deus. Eu fui mudando tudo. E aí, quando eu vejo muitos na igreja, assim, se vestindo de qualquer jeito, não tá nem aí, Deus já falou para não comer isso, come, Deus já falou isso, eu sinto muita dor no coração. Eu não fico com raiva, mas eu sinto dor no coração de ver, porque é o espírito do inimigo tentando destruir. Porque como que ele quer destruir a gente que está no mundo? Com as coisas do mundo, né? E como que ele quer destruir as pessoas que estão na igreja? Também com as coisas do mundo, entrando na igreja. E aí eu sinto uma dor assim no coração quando eu vejo isso. Que nem, não quero falar mal, mas teve um show aí dentro da casa de Deus. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal porque eu ia para show, tudo que é show, e balada e tal, e festa. E quando eu vejo isso dentro da casa de Deus, que é um lugar sagrado, separado, eu fico com dor no coração. Não pelas pessoas que vão, mas porque às vezes a gente não está enxergando o mal que tem por trás. Né, isso está acontecendo na casa de Deus, que é uma casa de Deus santo. Santo é separado. Não teria problema de fazer em outro lugar, no teatro, mas dentro da casa de Deus eu não conseguia entrar ali quando estava ali. Porque eu falei para ele assim, isso aqui me lembrou o mundo, isso aqui... Não, eu não vou ficar aqui. Eu não consegui. Então, podem pensar assim, ela é extremista, não. Mas eu peço a Deus todo dia que me dê o equilíbrio certo, sabe? O amor pelas pessoas acima de tudo e o equilíbrio. Mas a gente não pode se conformar com o mundo, com as coisas do mundo e com os pecados que estão acontecendo. Ela diz que em Ezequiel 9, eu tenho estudado muito Ezequiel 9, fala que somente os que suspiram e gemem vão ser salvos, vão ser selados, os que suspiram e gemem com as abominações que acontecem na igreja. E ela que fala, nesse mesmo capítulo, depois se vocês lerem, é muito, muito forte esse capítulo, Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 27. Ela pega esse texto de Ezequiel e fala, essas abominações que acontecem na igreja, somente os que suspiram, gemem, estão com o coração agoniado, assim, esses vão ser selados, os outros não vão ser selados, vão ser destruídos com os anjos destruidores. Quem tem estudado Ezequiel 9, eu tenho estudado muito,
E eu vi isso. Então eu pensei, será que eu estou errado em pensar assim, né? E aí Deus me mostrou Ezequiel 9, que não é esse o sentimento que a gente tem que ter. A gente não pode, não é tudo bonito, tá bom, tá certo, se conformar. A gente tem que suspirar e gemer pelas essas abominações. Mas, acima de tudo, amar os nossos irmãos, tentar estar unidos uns com os outros, não ficar... se afastar porque está acontecendo isso, agora eu não vou mais na igreja. Não, de forma alguma, essa é a igreja verdadeira. Eu creio, essa é a verdade. Né? Eu nunca vou me afastar da igreja, mas eu não posso me calar quando Deus me põe esse peso, porque eu estive do outro lado e eu tenho que falar para que a gente tenha o coração assim, não conformado, não nos conformeis com o mundo nem com esse século. Essa era a minha mensagem. Eu até pensei assim, o Senhor quer mesmo que eu fale isso? O que tem a ver com isso? Deus falou, não, eu preciso que você fale isso, porque é algo que estava me incomodando assim, esses dias, e que me lembrou do meu passado, me lembrou tudo, né? Então, espero que o meu testemunho seja útil para muitas pessoas, para reavivar a todos nós, a mim também, porque quando eu falo ele, cada vez mais eu fico fortalecida e vejo que Deus é tão poderoso, tão amoroso, né? Eu só achei o texto que eu falei, é só duas frases. Olha só como é forte que ela fala no Testemunhos para a Igreja. Notem cuidadosamente esse ponto. Os que receberam o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representados pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, que lá fala que é o selo de Deus, tá? É o selo de Deus. Esses são os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Só para não ficar assim, uma coisa que eu falei, mas que Deus está falando, né? E aí ela fala assim, seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal e tão clara a visão da excessiva malignidade do pecado que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Então, assim, não quer dizer que é um povo que está triste, suspira, não é isso. Mas que diante do pecado, da malignidade do pecado, por menor que seja, esse povo suspira e geme, não está conformado, não é um povo conformado. Só esses vão ser selados. Então, que Deus vivifique a tua igreja, vivifique a cada um de nós, porque nós somos a igreja, né? Então, vou fazer a oração. Senhor Deus, amado Pai, estamos felizes, Senhor, porque estamos na igreja verdadeira. Porque o Senhor nos escolheu para pregarmos essa verdade para outras pessoas. O Senhor me tirou do mundo, assim como muitos outros, para levar a salvação às pessoas, para representar o teu caráter para as pessoas. Que o Senhor nos dê forças, nos dê o teu poder para que possamos fazer isso, Pai. E que o Senhor possa voltar e que nós, Pai, estejamos selados, Senhor. Nos ajude a não nos conformarmos com o mundo, não nos conformarmos com o pecado, por menor que seja na igreja, seja na nossa vida, mas que a gente possa suspirar e gemer, Pai, para podermos ser selados. E também que a gente não venha a ser críticos, mas que a gente ame o nosso próximo, e se alguém estiver em erro, que a gente vá falar com a pessoa em amor, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê o teu poder e teu Santo Espírito. Amém. Amém.